Olá! Como a gente tem feito mensalmente, junto com a gravação do RNA em Ação, a gente está gravando algumas perguntas e respostas, né? Pessoas que têm as dúvidas, que são dúvidas às vezes pequenas, algumas vezes maiores, então, sobre alguma patologia, alguém que tem alguém doente em casa. Então, mais uma vez, eu vou falar de 5 patologias de perguntas que chegaram até a gente. A primeira, mais uma vez, eu vou falar de miopatia mitocondrial, para responder a pergunta do nosso querido Luciano. Bom, como a gente já está falando, mitocondrial vem da mitocôndria. Mitocôndria o que é? Uma organela citoplasmática que é responsável pela produção de energia. Então, se há alguma alteração no funcionamento dessa organela citoplasmática, acontece uma alteração de funcionamento da célula. Então, dessa forma, acontece uma alteração no fornecimento de energia, principalmente afetando o metabolismo da carnitina. A carnitina, ela é levada para dentro da mitocôndria e ajuda na produção de energia. Entretanto, precisa de um carregador de membrana, que nesse caso acaba faltando, e com isso menos energia é produzido. Isso não só nas células musculares, mas nas células de todo o corpo. Então, com isso, o paciente com miopatia mitocondrial tem fraqueza muscular, intolerância ao exercício, pitose palpebral, aquela queda da pálpebra, às vezes uma lentidão para mover os olhos, às vezes neuropatia óptica, oftalmoplegia, distonia, ataxia. Então, vem um quadro clínico grande formado junto com a miopatia mitocondrial. Então, não é uma doença pura do músculo, e sim, ela é sistêmica pela deficiência, alteração do funcionamento da mitocôndria. Certo, Luciano? Agora, também atendendo a perguntas, eu vou falar sobre a doença de Machado-Joseph. No outro vídeo eu falei sobre a ataxia de Friedreich. O Machado-Joseph também é uma ataxia. É uma ataxia genética, onde há perda do controle muscular com a ataxia, quer dizer, incoordenação de movimentos. Às vezes também há oftalmoplegia, alteração de visão e dificuldade de fala e de deglutição. É uma alteração genética na parte longa do cromossomo 14 que leva a essa descoordenação. Normalmente é de início adulto, ao contrário do Friedreich, que é de início na infância. O Machado-Joseph é na idade adulta e afeta mais ou menos até 2 pessoas por 100 mil adultos. Uma outra questão que vieram para a gente foi a seringomielia, que também tem a ver com o que eu falei no RNA em Ação sobre a malformação de Arnold-Chiari. Então, muitas vezes, a seringomielia leva a um Arnold-Chiari, que nada mais é uma doença de evolução lenta que causa uma síndrome aguda. Ela consiste numa alteração da medula, que como se fosse um cisto no meio dessa medula, que bifurca. Com isso, um Arnold-Chiari pode ser formado e acaba alterando alguns quadros clínicos. Por exemplo, o trato espinotalâmico, que é responsável pela sensibilidade térmica dolorosa, então isso vai estar suspensa de um lado. E a parte tátil acaba sendo preservada. Então, mexe muito mais com a parte de sensibilidade do que com a parte motora. Também é muito comum a seringomielia. Outra questão foi sobre a síndrome de Wallenberg. Na verdade, a síndrome da artéria cerebelar posterior e inferior, que acaba acontecendo uma lesão e leva a termoanalgesia do hemicorpo contralateral à lesão, quer dizer, a perda da sensibilidade térmica no lado contrário, hemihipoanestesia facial ipsilateral, quer dizer, uma diminuição da sensibilidade do mesmo lado na face, disfagia e disfonia, alteração de deglutição e de fala, síndrome vestibular, quer dizer, alteração do sistema vestibular, e síndrome cerebelar atáxica. Isso quer dizer também é uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas que acaba levando a complicações diversas, desde a parte de sensibilidade, a parte vestibular e a parte
de ataxia, que é mais ou menos o que a gente falou lá no Machado Joseph e na Friedenreich. E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre Hirayama, a doença de Hirayama. É uma atrofia muscular juvenil distal de membro superior, quer dizer, afeta mãos, a parte distal dos membros superiores. É uma doença de neurônio motor que acomete principalmente jovens do sexo masculino e que, quando vai lá ver, parece até dar ideia pela eletroneuromiografia que seja uma doença de neurônio motor, uma esclerose lateral amiotrófica. Não, só afeta os segmentos mais baixos da cervical, o C8, o C7, T1, que leva à atrofia distal. Normalmente também atrofia, paresia e fasciculações no terço distal dos membros superiores. Tem uma evolução bem mais lenta do que as doenças de neurônio motor clássicas e também podem e devem ser tratadas com reabilitadores, fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, cai muito bem nesse caso. Então, todas essas perguntas são de doenças que hoje a fisioterapia sabe tratar, que hoje a fisioterapia neurológica, os reabilitadores neurológicos, eles têm a obrigação de entender o que está acontecendo e de tratar. Algumas têm evolução, outras não têm evolução. O que importa é a gente tratar dentro do diagnóstico e o prognóstico do paciente. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês e a gente deixa esse canal mais uma vez aberto para as próximas questões e conforme a gente for gravando mensalmente as perguntas e respostas, a gente vai tentando tirar um pouquinho das dúvidas de vocês. Obrigada!